Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e às nossas plataformas de áudio. Hoje eu converso com a dermatologista Marina Riede Guilherme e com a ginecologista Bárbara Marciniak, especialista em estética íntima e rejuvenescimento genital. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Olá, obrigada, Soraya. É um prazer estar aqui com você. Olá, Soraya. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Que bom, é um prazer ter agora as duas aqui juntas. Recentemente vocês promoveram uma ação muito interessante unindo as duas áreas, da ginecologia, da estética avançada, e da dermatologia, oferecendo um serviço diferenciado. Que ação foi essa e qual foi o resultado disso? Então a gente promoveu 2 dias inteiro dedicados a tecnologias recentes para auxiliar as nossas pacientes. Então a gente fez um dia do ultrassom microfocado e um dia do laser. E a gente conseguiu combinar as duas especialidades com esses equipamentos. Entendi, vocês chamaram de Beauty Day, Quando você fala dessas tecnologias, queria que vocês explicassem um pouquinho para as pessoas que não conhecem, que têm interesse, o que são esses equipamentos e o que eles efetivamente fazem, Qual que é o resultado da ação deles aí no rosto, enfim, também na parte genital, que é a atuação da doutora Bárbara, Então, assim, hoje as tecnologias elas promovem uma ação geralmente a nível de estímulo de produção de colágeno, de uma nova formação de pele, de tratamento de cicatrizes. Então, a depender da queixa da paciente ou do quadro clínico que ela estiver apresentando, a gente consegue escolher determinada tecnologia. Então, ou ultrassom, ou a radiofrequência, ou laser. A gente, então, nesses 2 dias, decidiu juntar as nossas pacientes para que a gente pudesse promover o dia do ultrassom. Então, quais são as pacientes que têm indicação de ultrassom? Quais são as pacientes que vão se beneficiar desse tratamento? Vamos organizar uma data para que a gente possa tratar todas essas pacientes. Então, a gente conseguiu conciliar toda a equipe, as secretárias, as recepcionistas, as enfermeiras, para que a gente pudesse ter o tratamento mais certinho para todas elas. E no dia do laser, a mesma situação. Então, a depender da queixa e do quadro da paciente, a gente escolhe um ou outro tratamento e complementa também se for necessário, Que cuidado gostoso, que vocês tiveram, Bem interessante. Aproveitando aqui, a gente está falando aí nessa busca pela beleza, pela questão da autoestima, do bem-estar, que é uma coisa que eu acho que a preocupação da área médica é muito forte nesse sentido, doutora Marina. O que você pensa a respeito da busca pela beleza? Há limites nessa busca ou não? Como que é a tua relação com as pacientes que chegam, por exemplo, às vezes com uma revista e falam, olha, eu quero ficar igual a Angelina Jolie, E aí você olha e diz bem, Como que é essa conversa? Como que isso acontece dentro do consultório? Eu acho que é um pouco o papel do médico, um pouco ou muito, o papel do médico a gente tentar trazer o paciente um pouco para a realidade, até onde a gente consegue chegar com determinados tratamentos estéticos. Também o que vai ficar bom no rosto de um ou de outro. Às vezes você olha a boca da Angelina Jolie, ela fica bonita e em outra pessoa não vai ficar, Então, acho que é sim papel do médico segurar o paciente quando necessário ou indicar algum tratamento quando necessário, quando vê que tem indicação, Mas sempre buscando entender o que o paciente deseja, o que realmente incomoda aquele paciente, tentando entender o contexto como um todo. E até é importante também identificar quando o paciente tem algum distúrbio de imagem, que ele acha que a imagem dele é muito diferente daquilo que ele vê, Então, quando a gente identifica isso, às vezes até de pedir ajuda para algum outro colega para acompanhar esse paciente, Então, acho que sim, acho que o médico tem que agir nesse sentido de, às vezes, limitar um pouquinho ou ajudar o paciente no que acha que fica melhor para ele. Eu estou lembrando de uma situação muito atual agora e eu não gosto de fazer comparações aqui. A gente tem uma forma muito séria de falar sobre alguns procedimentos nessa área.
Mas então eu não vou falar dos exemplos negativos que tem, quando a gente vê as famosas harmonizações, né? Não vou falar dos exemplos negativos que tem, estão aí na internet para vocês verem. Eu sempre falo que qualquer tipo de procedimento, por menor que seja, menos invasivo que seja, sempre pesquisar o profissional, ver lá se ele está registrado na sociedade médica da sua área. Isso é muito importante, conversar com outros pacientes para ver o resultado que obtiveram, né? Mas eu quero falar de um exemplo positivo, que é bem da área de vocês, né? A jornalista Cristina Rocha, como vocês estão vendo aí do SBT, nas imagens, ela fez recentemente uma harmonização e, sem mentira nenhuma, gente, ao meu ver, acho que é a primeira vez que eu olho e digo que harmonização bem feita. Ficou leve, ficou equilibrada, ficou muito bonita, né? Ela tem 65 anos, salvo engano, então quer dizer, ela rejuvenesceu, mas ela rejuvenesceu de uma forma leve. Eu acho que é mais ou menos isso que os profissionais da área médica buscam quando oferecem esse tipo de serviço para o paciente. É mais ou menos isso o trabalho? Isso, eu percebo muito, assim, que principalmente os tratamentos que a Marina, que a gente tem ofertado aqui no Centro Médico, a gente pensa muito em promover a saúde no sentido de evitar os sinais do envelhecimento. Então, em vez de você preencher aquela ruga que incomoda, a gente estimular o colágeno antes dela aparecer. Em vez da gente ter uma paciente que tá com aquela boca, com aquela marca, enfim, com aquela flacidez, com o bigode que incomoda, a gente promover isso antes. Então, essas tecnologias, elas têm muito disso, elas vêm muito para trazer resultados a longo prazo, principalmente promovendo a saúde, né? Então, na face, muito mais fácil da gente perceber, e na região íntima, principalmente para as nossas pacientes com queixas funcionais, né? Então, paciente pós-menopausa, paciente que não pode fazer terapia de reposição, paciente que perdeu muito peso e que se incomoda por queixas que a gente não vai ver no Instagram, mas que realmente incomodam o paciente. Então, acho que a nossa ação e o tratamento que a gente tem tido, os resultados que a gente tem tido estão muito legais nesse sentido, sabe? Tem um outro lado, gente, a doutora Bárbara tocou num ponto importantíssimo, que vocês não vão ver de exposição nas redes sociais, porque constrange, porque é uma coisa extremamente íntima, né, de foro íntimo, mas que ela está habituada porque é a área de atuação dela. E é justamente nesse sentido que eu quero te perguntar, na parte de estética íntima, né, o que as mulheres mais procuram no consultório, doutora Bárbara? Olha, de queixa estética tem muito de questão de escurecimento, né, que é algo que hoje é muito mais presente porque a depilação é algo que está muito mais frequente na vida da mulher, né? Então, tanto a cera quanto a lâmina, enfim, tornam a área um pouco mais escura, a idade também, as alterações hormonais, então isso é uma procura muito grande. Mas tem várias outras queixas também, como o ressecamento vaginal, que incomoda muito, principalmente pacientes pós-menopausa, ou que fizeram quimioterapia, ou que tem algum tipo de impossibilidade de fazer uma terapêutica de reposição hormonal. Pacientes que perdem peso, então tem muita flacidez local, isso incomoda bastante. Eu diria que esses são os principais. Tem também as cirurgias íntimas, né? Que aí a gente já entra num patamar um pouquinho mais invasivo, mas que ainda está na área da estética. E é passível também de soluções, né? Tudo isso. Tudo é passível de solução, tudo com medida também. Então, às vezes a paciente se incomoda muito e eu sento com ela e mostro, e desenho, e explico as variações anatômicas que também existem, né? Mas também tem coisa que é sonho, que ela sempre quis, então a gente tem que encontrar um contraponto ali, né? E tem uma faixa etária, assim, que procura mais esse tipo de serviço, doutora? Tem. Geralmente as pacientes pós-menopausa são as que mais procuram, são as pacientes que eu falo que são os pacientes que estão descobrindo a vida agora, né? Que é a hora que você não tem mais filho, que você tem liberdade, que você vai viajar e que você começa a sentir que você tem um pouco de limitação, você não se sente à vontade sem roupa, você não tem mais aquele desejo sexual que você tinha antigamente. Então, é um nicho de pacientes que é novo e que é o que mais procura essa parte da estética. Nossa, tem tudo a ver com a saúde sexual também, né? Um tema muito importante, inclusive para os casamentos, né? Olha, a gente vê muita divulgação dos serviços estéticos na área médica e em outras áreas também. O que a paciente deve saber antes de se submeter a um procedimento mais invasivo, né? Quais cuidados esse paciente tem que ter na hora de escolher um procedimento e na hora de escolher um profissional também, na visão de vocês?
É importante o paciente buscar saber se esse profissional tem a formação que ele divulga, né? Tem o conhecimento para estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Na área médica, acho que é importante ver se o médico tem aquele número que a gente chama de RQE, que é o registro na especialidade, né? Que significa que o médico cumpriu todos os passos que ele precisava para chegar ali, para estar onde ele está, né? Então, acho que são alguns dos cuidados que o paciente deve procurar para saber que está em boas mãos. E ver se a clínica também é séria, que vai estar atrás de um equipamento que tenha qualidade, que tenha manutenção, que tudo isso interfere no resultado, né? Olha as dicas, gente. Eu acho que assim, vendo principalmente pelo lado da Marina, né, dos dermatologistas, eles têm que ter todo um cuidado, eles não podem colocar uma foto de antes e depois, então eles têm que se divulgar, né, divulgar esse trabalho de acordo com o seu trabalho, com o seu estudo, com o que eles têm de bagagem profissional. Né? E a gente aqui no centro médico, assim, questão de segurança, de uniformidade de conduta, de auxílio, então a gente nunca tá sozinha, as meninas têm treinamento, então acho que tudo que a Marina citou, assim, pra gente é imprescindível pra gente trabalhar e pra gente ter bons resultados também, né? Porque a paciente que tiver alguma complicação, que tiver qualquer tipo de intercorrência relacionada ao procedimento, ela vai bater na nossa porta. E o médico, ele tem o dever de saber o que fazer e como conduzir isso. O que às vezes pode acontecer de você não ter quando você faz em algum lugar, né, mais duvidoso. Então, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Gente, olha, a segunda edição do Beauty Day do Centro Médico Gastroclínica já tem data para acontecer? Quais serviços serão ofertados? Conta aí pra gente. Porque já foi um sucesso a primeira edição, né? A gente já tem data, então no dia 28 de julho a gente organiza então todas as pacientes para que elas sejam assim bem recepcionadas, um cafezinho, se sintam à vontade, né? A gente vai estar as duas lá, então nesse dia a gente vai oferecer o serviço de laser também e, lógico, com todos os outros complementos que a gente tem lá, então os peelings, botox, preenchedores, tudo de acordo com que cada paciente tem de recomendação e desejo. Que bacana! E mais informações, né? Vocês podem obter através do WhatsApp 45 2101 7700 e também através do Instagram. Tanto a doutora Marina quanto a doutora Bárbara estão no Instagram, bem presentes lá, podem responder as questões aí, as dúvidas que vocês enviarem e para vocês encontrá-las é muito simples. Doutora DRA.Bárbara Marciniak e Marina Riede _dermato. Super fácil, então. Vocês respondem, né, aos pacientes? Respondemos, Legal. claro. Doutora Bárbara, doutora Marina, obrigada por estarem aqui conosco novamente no Medicina e Saúde. Um excelente fim de semana para vocês. Obrigada, Soraya. Muito obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Ok, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que para vocês terem acesso a mais vídeos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar com seriedade, é só vocês acessarem o nosso canal no YouTube. Se inscreva, assim você vai saber quando tem vídeos novos. A gente se vê, até mais, tchau!